Então hoje estamos finalizando essa série e eu queria dizer para vocês, até então nós falamos sobre a autoridade que o Senhor está restaurando de uma maneira pessoal. Hoje eu quero falar sobre a vida da igreja, a vida da igreja local. O testemunho da igreja local, a maneira como ela, vibrante na presença do Senhor, ela vai expressar aquilo que Jesus venceu na cruz. Amém? Então eu queria que você abrisse seu coração para receber aquilo que nós vamos falar hoje, porque a gente está vivendo dias difíceis, onde as pressões da vida, aonde a angústia do coração do homem, aonde a pressão psicológica, aonde o medo tem tentado tirar de nós aquilo que nós realmente fomos regenerados em Cristo Jesus. Amém? Nós nascemos, depois nós morremos os nossos pecados, mas depois nós somos regenerados. O que é regenerado? É quando algo que estava doente, algo que estava morto, ele torna a voltar ao plano inicial. Amém? Então a gente está vivendo esse tempo, esse momento, e as circunstâncias, que às vezes tem tentado impedir a mim e a você, as mais diversas. Às vezes são coisas pequenas para alguns, grandes para outros, mas o diabo está aproveitando esse momento para tirar a identidade da igreja. O diabo está aproveitando esse momento para tocar na vida daqueles que perderam a esperança, mas nós somos chamados para viver uma esperança viva em Jesus. E eu quero te dar essa boa notícia hoje, essa chave que o Senhor liberou para mim e para você. Está tudo certo, Deus está no controle de todas as coisas, o Senhor jamais perdeu o controle. Pandemia não abalou o coração de Deus, a inflação mais alta nesse ano não pegou Deus na curva, porque Deus não está submetido a nenhum governo humano. Jesus não está submetido a nenhum governo humano. Nós ministramos isso aqui, que Jesus, ele está com a autoridade assentada de Deus Pai, porque o Pai deu essa autoridade sobre todos os governos, sobre todas as coisas. Ele é o nosso Senhor. Amém? João no capítulo 16, versículo 33, diz assim: eu digo essas coisas, Jesus falando, para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Preste atenção nisso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo assim: gente, tudo que está acontecendo aqui está tudo normal. Tudo que está acontecendo está tudo dentro do meu controle. Vocês vão sofrer, algumas versões vão dizer, vocês terão aflições, mas anime-se, coragem, porque eu venci todas as aflições, eu venci a morte, eu tomei a chave do inferno e da morte. Jesus venceu por mim e por você, querido. Então ele fala: anime-se, porque eu venci. Tenham coragem, porque eu venci. Então, se nós não acreditarmos na palavra de Jesus, nós vamos ficar capengando para lá e para cá, irmãos. Nós vamos ficar caindo para lá e para cá, em doutrina falsa, em ideias erradas, porque nos parece que hoje as pessoas concordam muito mais no que uma personalidade coloca no seu feed de Instagram do que o próprio Jesus Cristo ministrou e afirmou na palavra. E ele disse: eu afirmo a vocês, eu lhes dou autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Eu lhes dou autoridade para expulsar os demônios. Eu lhes dou autoridade, é uma afirmação de Jesus. Eu lhes dou autoridade, que se vocês comerem alguma coisa mortífera, vocês não vão sentir nada. E eu também dou autoridade aos que crerem, que se colocarem a mão sobre os doentes, serão curados. Amém? Então, a gente precisa receber a palavra do Senhor. Então Jesus fala aqui no versículo 33 de João: por estarem
unidos comigo. Então pega essa chave, esse segredo hoje para você. O segredo da gente ter paz no meio do caos é estar unido com Jesus. O segredo de termos paz no meio dessa angústia toda, essa loucura toda, é a nossa unidade com o Senhor. É estarmos unidos com Jesus. Como diz um amigo nosso, é estar agarrado na graça e pendurado na misericórdia. É estarmos ali juntos com o Senhor, porque Ele é que nos anima. Não é, eu acredito, irmãos, que não é palavras bonitas, palavras persuasivas, é que vai ativar a igreja para andar na coragem, mas ela, sim, aprender as Escrituras, aquilo que Jesus fala a respeito de mim e de você, que se nós estarmos unidos com Ele, então a gente vai ter coragem para vencer, porque Ele venceu. Aleluia, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então tudo que nós lemos nos evangelhos, no livro de Atos, tudo isso que acontece lá, quem já leu os evangelhos aqui, quem já leu os atos dos primeiros passos dos nossos irmãos, tudo o que aconteceu ali naquele tempo, continua acontecendo hoje. O mesmo Jesus Cristo, cabeça da igreja, que moveu naquele tempo, Ele continua se movendo hoje no meio da igreja. Ele continua se movendo na nossa vida. Amém, queridos? Então, olha o que diz Apocalipse 1, versículo 17. Quando João estava ali, ele teve uma visão maravilhosa. E diz aqui que se... não temas, né? O anjo fala para ele, não temas. Jesus fala, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e estava morto. Eis que estou vivo para sempre. Amém. E eu tenho as chaves do inferno e da morte. Então, João, não fique com medo. Esse sou eu. O início e o fim. Esse sou eu, o mesmo que se moveu no início, se move agora e vai continuar se movendo. Então, não temas. Sempre nós vamos ver Jesus liberando palavras de ânimo, liberando palavras de vida no seio da igreja. Porque Ele é vitorioso, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele está sentado ao Pai, à direita do Pai. Quantos creem que Jesus, Ele ressuscitou? Ele morreu, Ele foi crucificado, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, onde há de vir e julgar todos, e todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai dizer que Ele é Senhor dos senhores. Se você não crê nisso, você crê em qualquer outra coisa, mas essa é a mensagem principal do Evangelho. Amém? Então, queridos, aí nesse mesmo texto de Apocalipse, nós vamos ver ali o Senhor, né, o João naquela visão, na ilha de Patmos, aquela visão maravilhosa. E então ele vê uns candelabros, ele vê várias coisas. E ali, na verdade, aqueles candelabros, depois o Senhor vai falar para ele mais para diante, né? Ele vai dizer que aqueles candelabros representavam a igreja. E Jesus, Ele está falando, depois você abre esse texto completo e lê o capítulo 1 de Apocalipse. E Jesus está falando sobre esses candelabros, e Ele começa a falar, não tenha medo não. Porque o que acontece é que esses candelabros, ele está entrelaçado na vida da igreja local. E o próprio sumo sacerdote, como nos sacerdotes lá no Antigo Testamento, eles acendiam o pavio e tacavam fogo naquele candelabro. O próprio Jesus está acendendo o pavio e tacando fogo na vida da igreja. Amém, queridos? Era mais ou menos assim que Jesus estava falando. Você não tema não, cara. O que eu estou fazendo aqui, eu vou fazer no futuro. O que eu estou fazendo hoje, eu vou fazer amanhã. O que eu fiz ontem, eu vou continuar fazendo e eu vou fazer amanhã. Então não temas, porque eu estou com vocês. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos entender a autoridade
que Jesus se relaciona na vida da igreja local. E mediante essa fé, todas as igrejas locais podem ser vitoriosas em Cristo Jesus. Porque é Ele que está acendendo o pavio. Ele é que está alimentando o fogo na vida da igreja. É Ele. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o supremo pastor. Ele é o pastor do meu coração. Fecha seus olhos e fala: Jesus, Tu és o pastor do meu coração. Tu és o pastor do meu coração. Se nós entendermos isso, queridos, que o nosso Jesus Cristo, Ele está, cada castiçal desse, é cada igreja representada aqui, nessa cidade, e vários lugares das nações, cada igreja local reunida, e Ele é o cabeça dessa igreja. Se nós aprendermos isso, todos nós poderemos ser vitoriosos. Se nós entendermos isso como igreja local, todos nós poderemos ter reavivamentos no nosso meio. Amém? Eu acho que vocês não entenderam, não. Se nós entendermos a vida de Jesus Cristo agindo no nosso meio, nós vamos ter reavivamentos no meio da igreja. Nós vamos ver mortos ressuscitando, nós vamos ver câncer saindo, nós vamos ver paralítico voltando a andar, nós vamos ver pessoas cegas voltando a enxergar, nós vamos ver milagres, nós vamos ver pessoas moribundas voltando à presença do Senhor, nós vamos ver pessoas que estão na lama, naquele lugar mais inóspito, elas sendo resgatadas para a glória do Senhor. É isso que eu creio, porque Jesus, o que Ele fez, eu sou o início e o fim, e nós estamos no processo de tudo que Jesus está fazendo na vida da igreja. E o que eu quero falar hoje é exatamente sobre isso, é a autoridade de Cristo na vida da igreja local. Receba isso no seu coração, a autoridade de Cristo em nós aqui. E o mundo tem essa expectativa de que Cristo em nós gera uma esperança de glória para eles. Aleluia. Amém? Então o Senhor conhece, Jesus Cristo, Ele conhece cada igreja local que se reúne em cada lugar no mundo, agora, cada um dessa parte do corpo de Cristo, porque Ele é o cabeça e está ligado a nós, e nós estamos unidos nele. Então Ele sabe o que nós estamos fazendo aqui. Ele sabe o que os nossos irmãos estão fazendo ali. Ele sabe o que os nossos irmãos estão fazendo lá em Rondônia. Ele sabe o que os nossos irmãos estão fazendo em qualquer parte do mundo. Então depois ali, Ele vai dizer assim, em Apocalipse 1, versículo 20, vai dizer para João: o sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Só para arrematar o que nós estamos falando aqui. Jesus está tacando fogo na vida da igreja. Porque o fogo precisa arder continuamente. Essa era a função do sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Ele não vai deixar o fogo da igreja apagar. Jamais. O dia que a igreja quiser apagar o seu fogo, Jesus vai dar uma soprada. E vai tirar a cinza e o carvão vai voltar a gerar fogo. Aleluia. Então há 3 maneiras, rapidamente eu quero falar com vocês, de nós vermos e percebermos o testemunho da vitória de Jesus Cristo na vida de uma igreja local. Até aqui nós estamos falando sobre a autoridade que o Senhor otorgou para nós como indivíduo. Agora nós queremos falar do testemunho da igreja local. Todos nós, num só Espírito, num só batismo, numa só fé, num só Senhor, testemunhamos daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir. Aleluia. A primeira dela, na unidade dos santos, na unidade da igreja, é possível
perceber de uma forma palpável a vitória, a vida vitoriosa de Jesus. Por que isso? Nós vamos ver no Novo Testamento uma ênfase muito forte na importância da unidade da igreja. Porque eu não faço nada sozinho. Você também não vai fazer nada sozinho. Então, se alguém tem uma ideia de que vai conseguir fazer algo sozinho, eu quero te desanimar, porque não vai. A igreja não é feita por algo individual, ela é feita pelo coletivo. Por isso que é chamado de membresia, membros de um corpo. Então, um completa aquilo que o outro faz. Um completa aquilo que o outro chamou. E a unidade é aquilo que nos move para dar testemunho de Jesus. Mateus capítulo 5, 23, 24, diz assim: portanto, se trouxeres a sua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão, você tem alguma coisa, ele tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois apresenta a tua oferta. Aqui, antes mesmo de mencionar sobre a vida da igreja, Jesus já está remetendo para a igreja. Jesus já está dando um desenho para todo mundo entender que Ele vai se manifestar no meio da vida da igreja. E Ele não vai se manifestar no meio de uma arrogância, no meio de algo que a gente quer construir para si, mas algo que nós somos chamados para construir para o reino do Senhor. Fortificar, estabelecer base daquilo que o Senhor quer nos fazer. Então nós vamos ver Jesus trazendo a referência ali em Mateus capítulo 18, versículo 15 e 17. É a primeira vez que Ele vai falar sobre a vida de uma igreja local. Quando Ele vai dizer ali, olha, se tem alguém com pecado, primeiro vai lá, tenta resolver, se não, leva a testemunha, não resolveu, depois leva para a igreja. Conte tudo para a igreja. E se essa pessoa ainda assim não se resolver, considera ele um pagão ou então um cobrador de impostos. Amém, queridos? Então Jesus começa a falar da igreja, antes mesmo da igreja começar a se reunir. Jesus está dando para nós uma maneira de expressar a grande importância que Ele tem de trabalharmos na unidade. Então, veementemente, eu afirmo para vocês hoje que não há outra maneira de expressar uma vida vitoriosa de Jesus na vida de uma comunidade fora de uma unidade. Não tem como. Lá em Romanos, no capítulo 15, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Roma nesse mesmo sentido, para que uns com os outros andem de acordo com Cristo. Ele diz assim, olha, resumindo, para que possais com uma só mente, com uma só boca, glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Unidade. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, ele diz: permaneceis firme, resumindo, permaneceis firme num só espírito e numa só mente, lutando juntos pela fé do Evangelho. Então, há um interesse da parte de Deus de que nós lutemos pela fé do Evangelho, permanecemos firmes, unidos. É isso que vai trazer para mim e para você a possibilidade de dar testemunho da vitória de Jesus lá na cruz. E assim nós vamos ver todo o Novo Testamento, exortações, ministrações, palavras sendo liberadas, Espírito Santo movendo para a unidade da igreja.